Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais um vídeo do passo a passo do projeto Função Autonômica. Aqui a gente vai mostrar o passo a passo de como você utilizar o SNA como uma ferramenta diagnóstica. E eu resolvi fazer essa série, né, de vídeos para mostrar desde o básico do sistema nervoso autônomo, para que pouco a pouco você aprenda e como transformar ele, né, nessa ferramenta diagnóstica maravilhosa, para que você possa usá-lo clinicamente, dominar os seus atendimentos logo da primeira consulta, quer dizer, conseguir entender de cara o paciente, né, com mais rapidez, com mais agilidade e fazer com que você tenha melhores resultados, potencialize, vamos dizer assim, a sua terapia a partir disso aí. Independente de terapia que você faça, com que você trabalha, né? Então você acaba tendo, vamos dizer assim, resultados legais, interessantes a partir disso aí. E esse é o vídeo de número 29, gente. Quanto vídeo que eu já fiz disso? E é tema que não acaba mais, viu? Já vai fazer bastante vídeos assim para vocês ainda. E o vídeo de hoje, deixa eu até colocar minha marcação aqui. E o vídeo de hoje a gente vai comentar com vocês sobre exemplos do que o SNA controla. Então, assim, nessa série de vídeos eu recebo, vamos dizer, as dúvidas que mais básicas que os alunos acabam tendo e a gente vai colocando em, vamos dizer, vídeos um pouquinho mais elaborados, como se fosse uma mini aula explicativa disso, né? Então, a gente vai comentar hoje sobre exemplos do que o SNA controla, tá? Como o nome já fala, o sistema nervoso, ele é autônomo, o SNA, né, obviamente. Autônomo. Então, via de regra, olha só, ele controla as coisas que são autônomas à nossa vontade, ou coisas que a gente não precisa ter consciência de que a gente, vamos dizer, esteja funcionando, tá? Então, exemplos clássicos do que o SNA controla, por exemplo, né? Clássicos seriam órgãos, por exemplo, como o coração. E o coração é um órgão assim, muito estudado já pelo SNA, né? Muito estudado. Né? Então, só para vocês terem uma noção, por exemplo, vamos falar um pouquinho do coração. Eu tenho aqui, vamos dizer, um diafragma, assim, né? E vamos ter o nosso coração lá, deitadão. Vamos ter lá os átrios e os ventrículos. Tá ali. Muito bem. Vamos colocar esse aqui mais coloridinho assim. Tá aqui. Tá ali, ó. Tá? Átrios e ventrículos aqui. Muito bem, o nosso diafragmazão ali. Tá aí. Beleza. Então, veja. Quando você tem, vamos dizer, o sistema nervoso autônomo controlando o coração, ele vai controlar o coração sobre basicamente dois grandes mecanismos. Eu vou ter assim, ó, de um lado e outro, os gânglios cervicais e alguns gânglios torácicos. Aí eles vão enviar ramos. Isso aqui é esquemático, tá? Não quer dizer que é assim o lado direito, esquerdo, esquerdo. Eles vão enviar ramos simpáticos aí para o coração. Então, qual que é a ideia? É que
Todos esses ramos enviam informações assim, nesse sentido, ó, tá? E transborde o coração com adrenalina, né? E isso, vamos dizer, vai fazer com que se ative mais fibras musculares cardíacas. Então, começa a ativar mais fibras musculares do coração, né? E o coração aumenta, vamos dizer, ele pode aumentar a sua força e ele pode aumentar a sua frequência. Ele pode aumentar a sua força, quer dizer, seria a força, pera lá, tá mais assim, a força de contração muscular do coração. Ele pode aumentar também a frequência com que esse coração dispara, as duas coisas, né? E claro, sempre a gente vai ter mais estímulos, vamos dizer, do sistema simpático ao longo do tempo. Ele vai dando estímulo, vai dando estímulo, vai dando estímulo, vai dando estímulo. E aí, a nossa tendência sempre é que a nossa frequência cardíaca vá aumentando. Sempre que a força do coração vá aumentando, né? E aí, ele vai... Isso aqui é só dando assim, fazendo uma analogia para vocês. Ele vai aumentando, 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 aumentando a força. E aí, vem um camarada aqui. Consigo deixar assim. De um lado e do outro. Chamado vago. Que ele vem descendo. E ele vai vir aqui. E diminuir essa festa louca das ações adrenérgicas. Tá? Então ele vai vir aqui e enviar acetilcolina para diminuir essa festa de contração muscular que está tendo. E aí, obviamente, que essa ação parasimpática ela vai fazer o oposto. Diminuir a força de contração. Deixa eu pôr em azul aqui. A CH. Então ele vai enviar os estímulos e aqui ele vai fazer o contraponto, diminuindo essas ações e regulando o órgão. Só que é o seguinte, é como se do simpático aqui, ó. Então vamos lá, tudo isso aqui, simpático. Ok? É como se o simpático aqui ele fosse mais estímulos menores, estímulos menores, porém contínuos. Então ele fica estimulando, fica estimulando, fica estimulando, fica estimulando. E o parasimpático como se fosse um efeito maior, um estímulo maior e vamos dizer assim, estímulo maior, deixa eu só mostrar essa câmera. Estímulo maior e mais pontual.
estímulo mais pontual. Então, vamos dizer, vai estimulando, 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 o coração vem, o vago, dá um grande estímulo, ele freia. Dá um grande estímulo, vem e freia. Dá um grande estímulo, vem e freia. Então, ele tem uma fisiologia, vamos dizer, de atuação muito peculiar. Muito peculiar, né? Então, vamos dizer assim, quanto mais estimulado o parasimpático, quanto mais estimulado o parasimpático, o que vai acontecer? Menor será a frequência cardíaca basal do indivíduo. Olha que interessante, né? E aí, o coração ele tem um papel chave no sistema nervoso autônomo. Chave, tá? Vamos lá. Aqui o seguinte, o seu coração, quanto mais treinado ele for, o que é um coração treinado? É um coração que o seu ventrículo esquerdo, esse nosso amiguinho aqui, vamos dar zoom nele, o seu ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue sem muita dificuldade. Quer dizer, vamos dizer que ele tenha uma grande ou uma adequada massa muscular aqui. Ele tem uma massa muscular. Vamos dizer que ele é bombadão aqui, ele é parrudo, ele é forte, tá? Ele tem muita força, ou seja, com uma batidinha já vai sangue para tudo que é lado. Então, essa coisa acaba sendo interessante. Por quê? Porque se ele tem muita força em si, ele começa a enviar uns feedbacks muito interessantes, que é assim. Ele tem muita força, então isso aqui ele começa a enviar uns feedbacks dizendo assim, olha, você não precisa mandar tanto estímulo. Um pouquinho de estímulo eu já contraio e faço força. Então, esses estímulos todos do simpático, eles começam a pouco, dar uma diminuída. Olha que interessante. Então, pouco a pouco, esse simpático começa a diminuir os estímulos, né? E com esse simpático um pouco mais diminuído, você tem, obviamente, uma atuação do parasimpático mais evidenciada. Então, ter um coração que a gente chama de treinado, um coração treinado faz muita diferença, né, para o sistema nervoso autônomo. E aí é uma coisa muito interessante porque ter um coração treinado, ele envolve, obviamente, a atividade física e é o que normalmente regula ou controla o SNA ao longo do tempo. Então, essa questão de exemplos do que o SNA controla, ele é sempre muito relativo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo em que o coração, por exemplo, como esse órgão-chave que a gente está colocando aqui no exemplo, ele é controlado pelo SNA, né? Você pode ter, vamos dizer assim, muito do SNA sendo controlado ou influenciado por ele. Então, via de regra, você tem, vamos dizer assim, exemplos chaves de questões que são controladas pelo SNA, mas ao mesmo tempo, a depender como for a situação, o SNA ser também, entre aspas, controlado por ele. Então,
retomando o nosso exemplo aqui, ó, se você tem o coração treinado por uma atividade física, por exemplo, né, isso faz com que o seu simpático seja menor, né? Logo, a tua frequência cardíaca vai ser menor. Olha que interessante. E óbvio que isso aqui vai envolver uma série de outros aspectos e outros órgãos. Então, por exemplo, se eu pensar em, vamos dizer, em, em artérias, né? Essa diminuição do simpático, por exemplo, ela pode ajudar a vasodilatar as artérias, ou pelo menos algumas delas. E isso acaba sendo bom, né? Uma atuação vagal, por exemplo, ela tem uma ação associada a mecanismos anti-inflamatórios. Olha que interessante, principalmente no intestino. Então você começa a ter porções corporais, né, em que você tem um melhor controle, uma melhor resposta da inflamação, por exemplo. E isso tudo vem, vamos dizer, de uma resposta que ela é do exercício, mas do exercício, vamos dizer, induzindo como o sistema nervoso autônomo pode estar atuando. Então, esse aqui é um exemplo que o SNA controla. Tá, ele controla a questão, vamos dizer, de você bater mais forte, menos forte, etc., coração. Beleza. Mas aí é muito interessante porque quando você controla o coração, né, você acaba influenciando o sistema via de regra. Né? Então, esse aqui é um primeiro exemplo que a gente quis colocar. Tá? A gente tem vários outros exemplos. Então, por exemplo, uma outra coisa que o SNA controla, né, seria, vamos dizer assim, a continência. E aqui a gente pode botar, por exemplo, a urinária ou a fecal, como você preferir aí. Então, eu teria alguma coisa assim, como se a gente tivesse a bexiga. Nossa, que torto esse negócio, peraí. A bexiga, assim, aí a uretra, lá por trás o trígono vesical e aqui por trás os ureteres. Vamos dizer assim. Fechadinho aí, tá? Aqui acaba... Vamos lá. Peraí, fazer assim. Aqui eu vou desenhar essas duas vértebrazinhas para representar as lombares. E aqui eu vou botar o sacro, obviamente, para representar o parasimpático sacral. Tá ali. Muito bem. Então, veja, a gente vai ter dois músculos importantes, ó, sendo um músculo mais interno. Eu vou representar interno aqui, mas, enfim. E basicamente o que constitui a bexiga, né? Tá aqui, ó. Um músculozinho aqui, assim. E, vamos dizer, um músculozinho aqui.
Assim. Isso aqui é um músculo, tá? Pronto. Assim. Tende a envolver essa região aí. Pronto. Tá aí. Então, olha que interessante, né? Se tem um controle, né, que é bem autonômico, ele é o urinário, tá? E aqui acaba sendo interessante. Você tem, por exemplo, um primeiro grupo, vamos dizer, espera lá, vamos fazer assim primeiro. Você tem a urina vindo do rim, peraí, mais amarelinho, chegando aqui e enchendo a bexiga. Tá aqui. Tá enchendo a bexiga, né? De um lado e de outro, né? Vamos por aqui também. Tá enchendo a bexiga. E ela vai enchendo e ela vai distendendo normalmente, tá? Essa distensão, vamos escrever distensão aqui. Essa distensão, ela vai mandar uma informação, vamos dizer assim, para a medula. Né? Ela mandar informação para a medula. Está distendendo isso aqui. Quando ela mandar a informação para a medula, o sistema simpático lombar, que vai chegar aqui, ele vai mandar contrair esse músculo aqui. Então vamos lá. A medula vai ativar o simpático. Ele vai, vamos dizer, mandar contrair esse esfíncter, tá? Vai mandar contrair esse esfíncter. Muito bem. Quando esse esfíncter contrai, a principal questão, né, é que você regula a distensão. Então, esse esfíncter contrai não é só para segurar a urina, não, mas ele contrai somente para regular a tensão interna e essa distensão da bexiga. Quando essa distensão da bexiga começa a diminuir, obviamente, você começa a ter diminuição dessa distensão, diminuição da medula, etc. Muito bem, isso aqui é a primeira porção, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, à medida que você tem um aumento dessa contração, você começa a ter uma diminuição dessa distensão e, obviamente, você começa a ter uma diminuição do estímulo da medula e aí você começa a ter uma diminuição do estímulo simpático e isso aqui começa a parar, vamos dizer assim, de estimular e passa à vontade, devido ao sistema de continência. Ok? Muito bem. Só que, vamos dizer assim, continua
enchendo a bexiga. E essa bexiga começa a vir para um outro nível aqui. Começa a encher mais essa bexiga. Começa a encher mais. Então, logo, ele vai provocar um segundo reflexo de distensão, que vai enviar um segundo reflexo à medula, mais forte, e a partir disso, um segundo reflexo parasimpático aqui, para manter essa contração. Tá? Então, um segundo aqui. Muito bem. Só que a partir disso, né, como já está muito cheia, vai também concorrer com outro reflexo, que é o do parasimpático agora. Então, o que vai acontecer? Essa mesma medula aqui, ela vai enviar, a partir da distensão, um estímulo aqui, assim, parasimpático. Parasimpático. E aí, esse estímulo parasimpático, ele vai sair daqui. Está a mesma cor. Deixa eu ver. Isso. Estímulo parasimpático, ele vai sair daqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele vem ao redor desse músculozinho aqui. Ele vai começar a estimular ainda mais a contração do detrusor. Ô Felipe, quer dizer que no primeiro não tem isso aqui? Tem também. Mas eu vou dar foco mais nesse segundo, nessa segunda distensão. Tá aqui, ó. Ele encheu mais, tá nessa segunda distensão. Então, a partir disso, você vai ter essa distensão de novo. Então, vou botar aqui o do parasimpático em preto, ó. Vai ter essa distensão. Essa distensão vai chegar na medula e da medula vai para o parasimpático. Ele vai começar a fazer isso. Então vai começar a ficar uma guerra entre quem está estimulando para sair e quem está estimulando para ficar. E essa distensão, ela não vai conseguir mais ser reequilibrada pelo esfíncter externo. Olha que interessante. Então, basicamente ali agora é a hora de achar um lugar para ir no banheiro, né? Achar um lugar para ir no banheiro, e esse lugar que você vai no banheiro, você basicamente vai esperar e relaxar. Quando você tem esse esperar e relaxar o banheiro, você acaba relaxando esse esfíncter aqui e a ação parasimpática ocorre e você esvazia a bexiga, tá? Mas até você achar esse local no banheiro, ainda tem um outro mecanismo. Olha que interessante. Tem um outro mecanismo aqui, que nessa hora ele acaba, vamos dizer, fazendo a diferença para todo mundo, que é o esfíncter externo. E esse esfíncter externo, aí ele já tem outros nervos que controlam ele. Que aqui já vai ser pelo sistema somático. Ou seja, voluntário.
E é por isso que mesmo com essa pressão interna, você consegue segurar ainda um bom tempo. Se você mantiver isso aqui muito tempo segurado, essa força do esfíncter externo, ela vai regular essa segunda distensão que é maior. E aí o estímulo cessa e você não vai ao banheiro ainda. Tá? Olha que interessante. Aí, o que vai acontecer? Vamos lá, casos bem drásticos. Encheu. Tá. Aí você pode ter, vamos dizer, uma terceira fase que ele vai encher praticamente tudo. Então essa distensão ela vai ser enorme. Vou botar assim. Essa distensão ela vai ser muito grande. Ela vai estimular muito a medula, que vai estimular muito agora o parasimpático. E volta o nosso parasimpático desenho. E aí nem o esfíncter externo consegue mais regular a pressão. Ou sai, ou sai. Tá? E é basicamente isso. Então, o que é o ideal de vida? O ideal de vida é que você consiga ir ao banheiro, vamos dizer, fazer o xixi aí, nesse segundo reflexo. Quando é no primeiro, é problemático também, mas quando é no segundo, é melhor. Então, isso aqui é uma outra forma também de você entender como que o sistema nervoso autônomo acaba atuando controlando questões assim básicas do dia a dia. Só que sempre vai existir algo que você, vamos dizer, que você possa influenciar ele e alterar o funcionamento. Então, é muito comum, por exemplo, que as mulheres que não vão ao banheiro ou ficam segurando muito, elas começam a alterar todo esse reflexo e isso começa a ser problemático, né? Então, esse, por exemplo, é um outro mecanismo que acaba que o SMA controla, mas ele também pode ser influenciado por ele. Então, assim, nesse vídeo de hoje, eu quis deixar, vamos dizer, esses dois exemplozinhos assim, bem diferentes, né? Quer dizer, coração e a bexiga, para que vocês tenham uma noção de como ter exemplos do que o SMA controla. E o principal dica aqui é que também essa coisa acaba influenciando sobre o SMA. Ele é controle e é controlado, né? Basicamente assim. Maravilha. Eu queria agradecer você que está acompanhando aí esses vídeos e me acompanhando aí nas redes sociais. Você que não se inscreveu no canal, aquelas dicas básicas de sempre. Clica aí se você achar que deva, tá? Se inscreve, que você é ativado das notificações. Principalmente porque a gente tem as lives também, que são aulas mais robustas ainda do que essa. Essas que são linhas um pouco mais básicas, mais rapidinhas. Normalmente dá uma meia horinha de vídeo, né? A ideia é não ficar muito longo. As lives realmente é um conteúdo mais pesado, mais denso, então você fica sabendo, quando o vídeo novo entra, você fica sabendo. E obviamente que quanto mais gente curtir, mais o YouTube ajuda a gente a distribuir esse conteúdo aí para as pessoas, né? E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais aí. O Spotify também, para quem gosta de podcast, tem lá bastante coisa, né? A gente tem vários, assim, vários áudios lá já, né? Até mais do que nessa série do passo a passo, então coloque lá também. Você vai no Spotify e coloca lá Felipe Matuzzi FA ou Função Autonômica, deve ser algum dos dois, sai lá para você.
né? No meu link do Instagram tem tudo lá, né? Você clicou, você pode seguir, etc. Beleza? E é isso. Aquele fraternal abraço e até o próximo vídeo. Valeu!